noite a todos. Mais uma vez para uma conversa do Psi para Si. O tema que eu pretendo hoje refletir convosco será relações humanas, verdades e ou equívocos. É uma interrogação que eu deixo, que na maioria das vezes, a maioria das pessoas não coloca esta questão. Quer assumir as relações como totalizantes, absolutas, as relações profissionais, as relações de amizade, as relações amorosas, as relações sociais em geral. Bom, eu questionei verdades e ou equívocos. Equívocos, será importante dizer que será um raciocínio errado com a aparência de verdade. O equívoco é uma falácia e, portanto, pode nos induzir em erro. Até que ponto é que temos a certeza acerca daquilo que construímos, acerca daquilo que sentimos e vemos no outro numa relação. E é interessante porque eu coloquei o título Relações Humanas. Ora, relações humanas, teremos que remeter isto para o humano. Temos uma história de humanização, mas a verdade é que nesta fase da história ainda temos muito que evoluir para atingirmos esse processo verdadeiro de humanização. Ora bem, em primeiro lugar, eu poderia questionar logo, a partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada a 10 de dezembro de 1948, 3 anos após a Segunda Guerra Mundial, e a começar pelo primeiro artigo. O primeiro artigo que chama a atenção de 3 valores fundamentais: da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Até que ponto é que, na relação com o outro, estes valores de liberdade, igualdade e fraternidade estão presentes? Poderia também falar dos discursos acerca da verdade. Nós podemos acreditar e defender verdades científicas, filosóficas, artísticas, até religiosas, mas a verdade é que verdades humanas possivelmente ainda é um processo de desenvolvimento a atingir, porque teríamos que ter algum nível de autoconhecimento, de análise ou de autoanálise. Seria um processo de desenvolvimento que teríamos que fazer. Na verdade, conhecemos muito acerca do mundo, acerca de verdades científicas, filosóficas, religiosas, mas muitas vezes sabemos muito pouco acerca de nós próprios. Construímos saberes, crenças e perspectivas acerca de nós próprios que muitas vezes estão bem desfasados da realidade acerca de nós próprios. Eu poderia referir aqui 2 aspectos, saindo um bocadinho da área da psicologia ou destas áreas humanas, da relação, das relações humanas, ou até mesmo da psicoterapia. Eu poderia ir buscar aqui algo à física quântica, ao princípio de incerteza de Heisenberg. O princípio de incerteza de Heisenberg fala-nos da impossibilidade de termos a certeza acerca do espaço e do momento linear da velocidade da partícula. É impossível podermos observar estas 2 características da mesma partícula atómica. Isto é, quanto menor a incerteza do espaço da partícula, maior a incerteza do momento linear e vice-versa. Portanto, quando entramos no domínio mais atómico de micropartículas, ao nível da física quântica, parece que depende muito do observador. Isto é, o observador, quando observa as partículas atómicas, a realidade torna-se subjetiva.
Poderia também citar, numa outra área, Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet escreveu uma obra fundamental, A Tirania da Comunicação. Na Tirania da Comunicação ele chama a atenção para o que ele chama hoje em dia na comunicação de hiperemoção. E a hiperemoção com mentiras que muitas vezes são passadas como verdades. Ele refere que, ao nível da comunicação social, por exemplo, deveríamos estar atentos, digamos assim, a suspeitarmos, termos uma atitude cética relativamente à informação que muitas vezes é passada na comunicação social. Portanto, quer ao nível da física quântica, quer ao nível da comunicação, tudo é relativo. E, portanto, às vezes queremos passar como verdades e como verdades totalizantes ao nível das relações humanas. Poderia ainda, ao nível do humano, referir o que se chama de relações tóxicas. Estamos a falar do humano para humano. O tóxico é qualquer coisa que destrói, que perverte, que invade, que intoxica. E, na verdade, o humano, na maioria das vezes, nem sempre é verdadeiramente humano. Há um discurso sobre o humano e há uma ação sobre o humano. Muitas vezes há um desfazamento entre o discurso e a ação. E os seres humanos muitas vezes têm um conflito interior, que é aquilo que muitas vezes se chama de dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva não é mais o conjunto de crenças e de pensamentos que eu tenho acerca do humano e muitas vezes o que eu acabo por fazer, por agir em função desses mesmos pensamentos ou dessas crenças. E, portanto, temos uma relação entre dois elementos A e B. Entre A e B, que tem muito a ver com a representação que eu faço do outro, a percepção que eu tenho de mim próprio, o autoconhecimento que eu tenho, o espaço entre os dois elementos, isto é, muitas vezes as relações são com um espaço muito curto, as pessoas estão próximas demais, outras vezes há uma distância, digamos assim, QB, que permite, às vezes, com maior distância, ver o outro como ele é. Temos duas estruturas de personalidade diferentes e, evidentemente, que isto faz com que os objetivos na relação sejam eles próprios também diferentes. Personalidades diferentes têm defesas diferentes e, portanto, têm também objetivos diferentes na relação, seja ela qual for. Portanto, isto de se falar de verdade, verdade do que eu digo, verdade a maneira como eu acabo por agir, a maneira como eu exprimo corporalmente, a maneira como eu sinto, esta coerência, esta sintonia é algo às vezes, muitas vezes, de idealizado. O que pedimos, o que esperamos acerca do outro, porque também pode ser idealizado acerca de nós próprios. Bom, falar da personalidade remete-nos para falar de uma realidade que é consciente e de uma realidade que é inconsciente. Poderia aqui falar também do que se chama persona ou máscara, que é aquilo que nós passamos para fora para os outros e que muitas vezes o que passamos para fora, às vezes temos uma realidade escondida, temos uma sombra, às vezes bem oposta àquilo que passamos para fora, à persona. Por exemplo, poderemos pensar nos bonzinhos, nas pessoas boazinhas que têm um lado oculto, aquelas pessoas que são amigáveis demais. Poderemos pensar nos hipermoralistas, nos hiperfundamentalistas, com valores morais rígidos e que acabam também por ser pouco éticos na relação com o outro. Muitas vezes amo o outro
em função da imagem que ele reenvia de mim próprio. E, portanto, eu amo o outro pela imagem que ele próprio cria de mim próprio. É uma coisa narcísica, não é? Devemos iluminar as nossas sombras, deveríamos ter consciência das nossas sombras, porque muitas vezes poderíamos poupar o outro, poderíamos deixar de magoar o outro por causa das nossas sombras. Eu, ao falar de verdade ou de verdades, poderia questionar aqui até que ponto é que nós mentimos, até que ponto é que nós muitas vezes falseamos a realidade. Isto também é outra idealização, esta coisa de que nós nunca mentimos. Como temos uma cultura judaico-cristã, apetece-me aqui referir ou citar a parábola da Maria Madalena. A parábola da Maria Madalena, em que todos os homens se preparavam para apedrejá-la e Jesus Cristo diz: quem não tiver pecado que lhe atire a primeira pedra. E, portanto, dá-se aqui conta de uma verdade antropológica e psicológica que toda a gente... é inerente ao ser humano o pecado, é inerente ao ser humano a mentira, a maldade, até algum grau de perversidade. Portanto, esta coisa de que somos verdadeiros, somos honestos, somos corretos, na maioria das vezes só passa também de uma construção, de uma idealização. Portanto, estamos muitas vezes em autodefesa e muitas vezes ao ataque do outro, o que cria uma relação de poder na relação com o outro. Até que ponto é que o outro aceita a minha crítica, até que ponto é que a nossa frontalidade e a nossa projeção no outro de realidades às vezes nossas acaba por destruir e magoar o outro. Bom e mau. O paradoxo, a contradição dentro de nós. Não somos melhores do que os outros e não temos que ver os outros muito mais maldosos ou maus relativamente a nós próprios. Portanto, manipuladores, controladores, perversos, loucos, descontrolados são sempre os outros. É difícil às vezes vermos a nós próprios dessa forma. José Régio, um poeta português, disse isto de uma forma fabulosa, na minha perspectiva, que tem aqui algo também de parecido com Charles Baudelaire, um poeta francês, porque tem algo de bizarro nos seus poemas, mas ao mesmo tempo de beleza inacessível. No Cântico Negro tem uma passagem que diz assim: Deus e o diabo é que me guiam em mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu que nunca principio nem acabo, eu nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Deus e o diabo, o bom e o mau, como fazendo parte de nós todos. E, portanto, esta coisa de que nós todos recebemos amor suficiente, segurança suficiente, confiança suficiente, e temos dentro de nós essa capacidade de amar e de nos deixarmos amar, de cuidar e de nos deixarmos ser cuidados, de pedir apoio. Esta relação entre os pais e os filhos, que foram estimuladoras desse amor, da segurança, da confiança, nem sempre assim se passou. Na maioria das vezes não se passou mesmo assim. Portanto, amar sem mentir, amar sem falsear, é algo que, sendo nós humanos, só pode ser contos de fadas. Na continuidade de Christian Delorme, ele que fez que realizou vários debates em França com psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, psicoterapeutas,
Ele diz uma coisa fabulosa. Ele diz: será possível amar sem mentir? Espero bem que sim, mas acho que será quase impossível amar sem mentir. E para mim esta é de facto uma verdade humana, uma verdade na relação, e que muitas vezes, não acreditando nisto, muitas vezes se criam muitos equívocos. Portanto, esta coisa do amar à procura do nosso príncipe ou da princesa, porque eu sou um príncipe e sinto-me uma princesa, um príncipe ou princesa, e portanto ando à procura de algo idêntico. Só pode ser uma coisa narcísica, idealizada, ou uma outra forma de amar, que é um amar mais calculista, mais matemático, digamos assim, mais material, mais utilitário, ou até muitas vezes uma forma de amar de prazer masoquista, isto é, de estar na relação com o outro e de me permitir estar de forma desvalorizado, humilhado, a ter um certo gozo, um certo prazer com isso, e a permitir que o outro esteja na relação comigo a desvalorizar-me. Portanto, cada pessoa tem uma forma de funcionar na relação, e todas as relações são, a verdade é que são incompletas, insatisfatórias. A insatisfação, a incompletude faz parte do ser humano. E, portanto, não há nenhuma relação que nos possa, de facto, completar. Portanto, culpar o outro faz parte da relação humana, por causa da minha insatisfação, porque sinto que o outro não me completa, que o outro não me satisfaz, e portanto acabo por culpar o outro, porque nunca assumo as minhas responsabilidades também na relação, nunca assumo a minha persona, a minha sombra na relação com o outro. Vivemos uma fase atual de narcisismo, de hedonismo, de autocentramento, de redes sociais em que o objetivo é publicar alguma coisa que se torne viral, desse homo globalis de que fala esse grande psicoterapeuta Carlos Strenger, homo globalis, onde eu, enquanto indivíduo, me torno e faço parte dessa globalidade, dessa globalização. E a verdade é que Gilles Lipovetsky ou Marie-France Irigoyen nos falaram deste narcisismo que é tão atual, mas que ao mesmo tempo é tão idealizado relativamente a mim próprio, e que torna as relações perversas e que torna tantas vezes as relações muito problemáticas, porque sem empatia ou sem um mínimo de inteligência emocional, porque o narcísico desconhece a si próprio, pouco sabe acerca de si próprio, é uma persona na totalidade, ou quase na totalidade. Bom, há uma cegueira relacional, há uma falta de inteligência emocional, há uma falta de empatia, ou uma empatia falsa, onde há um dominador e um dominado, onde há uma obediência perante uma disciplina, e portanto isto aqui só pode criar raiva e ódio interno na pessoa que é humilhada. Para haver um narcísico tem que haver alguém inocente, ingênuo, vou dizer assim, emocionalmente, que não vê a máscara desse mesmo narcísico, que não vê a sombra, o que está por trás desse mesmo narcísico. Portanto, as relações humanas também têm este paradoxo. A capacidade que deveria ser gerida, a capacidade de estar só e a capacidade de estar com o outro. Se eu tenho dificuldade em estar comigo próprio, com a minha realidade interna, com os meus pensamentos, com o que eu sinto,
terei dificuldade em estar com o outro. Portanto, esta coisa da dificuldade de estar com o outro criou, por um lado, uma sociedade performativa de sucesso, do desempenho, uma sociedade narcísica, mas é uma sociedade onde as pessoas estão cada vez mais sós, no mundo ocidental, nas grandes cidades, mas ao mesmo tempo criaram-se novas solidões nas relações humanas, nas relações afetivas, nas relações sociais em geral, que é, por exemplo, nas relações amorosas, que se cria um isolamento na própria relação e até períodos extensos de abstinência sexual. Portanto, esta sociedade narcísica promove o poder, o sucesso, o cargo. O cargo que na maioria das vezes não é para aqueles que são os melhores, não são para aqueles que são os melhores. Os cargos são para os que seduzem mais nesta sociedade, que me arrisco a dizer que será uma sociedade psicopatada. Portanto, questionam-se desse lado, ou estão-me a questionar com certeza o porquê de todas estas reflexões. Será que devemos desacreditar nas relações? Jamais. O objetivo não é esse, o objetivo é podemos estar na relação, podemos entregar na relação, podemos, deixem-me dizer, sonhar ou voar entre aspas, na relação. Mas será bom que possamos ter os pés assentes na terra, que possamos ter aquilo que os psicocorporais chamam a capacidade de grounding, de enraizamento, de estar na realidade. E, portanto, de saber conciliar esta capacidade de entrega, mas ao mesmo tempo de estar na realidade, de estar enraizado. A relação humana tem muito disto, de contradição, de paradoxo, de estar no positivo se eu conseguir gerir o negativo. Eu terei melhor capacidade de amar se quanto mais eu tenho capacidade de gerir a raiva e o ódio interno. Portanto, para finalizar, deixo-vos 3 questões para vocês refletirem em função de tudo aquilo que eu disse. Até que ponto é que na relação com o outro eu tenho esta capacidade de sentir, de intuir, de ver esta sombra do outro? O que está por trás do que eu vejo do outro? Até que ponto é que eu tenho esta capacidade de ver verdadeiramente a persona, a máscara do outro? E até que ponto é que eu tenho uma consciência de mim próprio, um autoconhecimento que verifico, que sinto, que aquilo que muitas vezes eu vejo e sinto no outro, aquilo que eu leio e interpreto no outro, não é mais do que a minha sombra projetada no outro. Portanto, relações humanas, verdades e ou equívocos. As relações humanas são verdades se pudermos tolerar e aceitar o negativo, com alguma relatividade, evidentemente, dependendo de cada estrutura de personalidade, mas na maioria das vezes as relações humanas também têm muito de equívoco, de equívocos, de falácias, às vezes de raciocínios que são mentirosos e que passam por verdades. Por isso mesmo ficamos espantados quando nos separamos de alguém que amamos durante um período de tempo e ficamos chocados com o que aparece no outro e aparece em nós próprios, e ficamos também espantados com as relações de amizade durante anos, que às vezes basta uma pequenina coisa e rompemos com o outro, ou o outro rompe connosco. Era isto que eu queria refletir convosco. Gostaria de desejar a todos, até porque estamos em período de férias, umas boas férias para todos,
e a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, em Braga, agendará uma nova conversa do Psi para Si, que será divulgada pelo Facebook da Biblioteca, e estaremos próximos novamente. Muito obrigado, uma boa noite para todos e até à próxima. Obrigado.